Pablo Escobar foi e ainda é considerado o traficante de drogas mais rico que já existiu. Mas com sua morte não tão esperada, em 1993, grande parte de sua riqueza, que soma bilhões de dólares, simplesmente desapareceu. Embora apenas uma pequena fração tenha sido recuperada, não podemos deixar de fazer a pergunta: o que exatamente aconteceu com toda a riqueza de Pablo Escobar depois que ele morreu? Bom, vem comigo e você já vai descobrir. A maior parte do dinheiro de Pablo Escobar foi encontrada em 2015 por um agricultor de 65 anos, José Cartolos, enquanto construía trincheiras para sua plantação de palmeiras, na Colômbia. José teve o dia mais sortudo de sua vida quando tropeçou em 600 milhões de dólares enterrados em tambores de plástico em suas terras agrícolas. Eu não consigo nem imaginar o quão feliz esse velho deve ter ficado. Mas depois que a notícia espalhou e as autoridades colombianas tomaram conhecimento dessa enorme quantia de dinheiro, o governo tomou posse do dinheiro e, por fim, utilizou isso para fins sociais e econômicos na Colômbia. E se você está pensando mesmo que eu, é provável que esteja se perguntando por que ele contou para os outros, não é? Bom, algumas pessoas são diferentes. E falando em pessoas diferentes, o primo de Pablo Escobar na vida real, Nicolás Escobar, também encontrou cerca de uns 18 milhões de dólares escondidos na parede de uma casa onde Escobar costumava fazer operações em Medellín. Nicolás foi parte integrante dos assuntos comerciais de Escobar, enquanto ele ainda estava vivo. Então, ele teve uma pequena visão da maneira incomum de Escobar esconder o seu dinheiro. Então, após a morte de Pablo, Nicolás encontrou esse dinheiro escondido atrás de uma parede. Mas é claro que isso teve um custo. De acordo com o que Nicolás disse, ele foi sequestrado e torturado por membros do cartel rival após a sorte de descobrir o esconderijo, que ele também alegou ter encontrado através de uma visão. E se essa afirmação de Nicolás não faz o menor sentido pra você, bom, é porque realmente não faz o menor sentido. Uma visão? Fala sério. Mas enfim, de fato nem todo o dinheiro de Pablo foi perdido após a sua morte, porque parte dele foi saqueado antes dele morrer. Em novembro de 89, 5 milhões de dólares foram desenterrados em tambores de plástico em algum lugar de Medellín. Um ano depois, 26 milhões de dólares e 150 quilos de ouro também foram desenterrados na Colômbia. E em 2006, 6 milhões de dólares foram encontrados na selva, onde Pablo e o cartel de Medellín produziam a cocaína fornecida ao resto do mundo. E só para deixar claro, esses milhões são apenas um arranhãozinho na superfície da imensa riqueza de Pablo Escobar. Durante seu auge, Pablo Escobar ganhava mais ou menos 150 milhões de dólares por semana, o que dá mais ou menos 810 dólares por segundo. Se isso deixou você chocado, então o que você está prestes a ouvir agora vai literalmente te dar arrepios. Pablo foi eleito o 7º homem mais rico do mundo inteiro pela Forbes, enquanto estava vivo. Seu patrimônio líquido foi estimado em cerca de 30 bilhões de dólares, com relatos de que ele perdeu cerca de 10% desse patrimônio líquido anualmente, devido aos seus métodos de guardar o dinheiro. Eu preciso que você entenda que Pablo tinha tanto dinheiro que seu problema número 1 era como guardá-lo. Ele obviamente não poderia usar o banco, porque nenhum banco na Colômbia estava preparado para se associar a ele. E além disso, o próprio Pablo não confiava nos bancos. Ele preferia empilhar o seu dinheiro em tambores de plástico e guardar atrás de paredes, enterrar no subsolo ou guardá-los nos lugares mais malucos que você pode imaginar. Como a entrada de dinheiro era tão grande, Pablo supostamente gastava $1.000 só em elásticos toda semana, apenas para juntar o seu dinheiro. Só que a parte mais maluca dos métodos de Pablo era que depois que os homens guardavam o seu dinheiro, eles eram executados. Isso era para garantir que apenas ele soubesse da localização. Estava tudo em sua cabeça e era tudo parte do seu plano. A única outra pessoa que participou desse plano foi o seu irmão, Roberto Escobar. Foi Roberto quem teve a ideia de guardar o dinheiro atrás das paredes, conhecidas pelos homens de Pablo como caletas. E cada caleta podia guardar até 5 milhões de dólares. Então, imagine todas as propriedades que Escobar tinha na Colômbia, Flórida e México. Ok, agora imagina quantas dessas caletas deviam estar escondidas nessas grandes propriedades. Agora, obviamente, nem toda a riqueza de Escobar estava em dinheiro líquido. Grande parte era ligada a ativos como carros, casas e jatos privados. E uma de suas casas mais caras era conhecida como Hacienda Nápoles, localizada entre Bogotá e Medellín. A propriedade foi avaliada em incríveis 63 milhões de dólares. Tinha até um campo de futebol, porque, como todos sabem, Pablo adorava o esporte, assim como estátuas de dinossauros, lagos artificiais, quadras de tênis e muitas outras coisas divertidas. Mas, infelizmente, o governo colombiano assumiu essa propriedade após a sua morte, juntamente com seus 15 jatos privados e 6 helicópteros. Sua coleção de carros foi outra adição maravilhosa
maravilhosa a sua riqueza. Ele tinha o Mercedes 600 Puma 1972, que era conduzido principalmente por chefes de estado. E como Pablo se via legitimamente como presidente da Colômbia, um sonho que ele tinha há muitos anos, ele decidiu comprar esse veículo que custava cerca de $200 mil naquela época. No entanto, esse carro luxuoso foi destruído por membros do cartel de Cali, antes mesmo da morte de Pablo. Esse cartel rival também destruiu outros de seus carros luxuosos, como o seu Porsche 356 de 64 e o seu Mercedes 1990L Roadster. Sua luxuosa coleção de carros era um símbolo de seu poder e riqueza como chefão do tráfico. No entanto, quando as coisas pioraram entre Pablo e o governo colombiano, outros cartéis como Los Pepes e o cartel de Cali ganharam vantagem e usaram isso para sabotar a maioria das propriedades que Pablo tinha. No meio dessas questões sobre para onde realmente foi a riqueza de Pablo Escobar depois de sua morte, um homem chamado Roberto Sendoya, que afirmava ser um filho secreto de Pablo Escobar, lançou um livro que se chamava Filho de Escobar. Agora, nesse livro, Roberto narrou como sua mãe foi morta em um tiroteio, enquanto ele foi salvo por um agente do MI6 que estava em Medellín para monitorar as atividades de Escobar. Esse agente do MI6 acabou levando o jovem Roberto com ele em sua viagem de volta ao Reino Unido. Mas é aqui que a história começa a ficar interessante. De acordo com o livro de Roberto, esse agente do MI6 lhe deu um mapa codificado de todos os locais secretos que Pablo escondeu e enterrou seus fundos na Flórida. Mas isso realmente não fazia sentido, porque literalmente eu acabei de contar pra você como que Pablo matou seus próprios homens para que ninguém além dele soubesse das localizações. Mesmo assim, Roberto afirmou que esse mapa codificado ajudou ele a encontrar parte do dinheiro enterrado, na Flórida. Agora, eu não sei quanto a você, mas pra mim, essa história tá bem estranha. A verdade é que a única razão pela qual Roberto pode reivindicar a riqueza de Escobar é que o próprio Pablo Escobar não deixou nenhum testamento ou qualquer tipo de fundo fiduciário para sua família. Obviamente, devia ter algum dinheiro reservado para os filhos e a esposa de Pablo, mas ainda assim era difícil para a família, especialmente porque tiveram que fugir da Colômbia quase imediatamente após a morte de Pablo Escobar. Agora, é bem engraçado quando você pensa sobre isso. Pablo Escobar, um homem nascido na pobreza extrema, tinha tanto dinheiro que não sabia nem o que fazer com ele. Nascido em 1º de dezembro de 1949, Pablo Escobar começou a se envolver em atividades criminosas desde muito jovem, vendendo cigarros ilegais e bilhetes de loteria falsos para ganhar alguns dólares. Agora, foi em um momento como esse da vida de Pablo que ficou bem claro quem eventualmente ele se tornaria. Apesar de ganhar uma quantia substancial de dinheiro com esses pequenos crimes, Pablo sempre quis crescer mais, não importava qual era o custo. Isso fez tentar o contrabando de drogas e o sequestro, até que uma coisa levou a outra e ele finalmente iniciou o cartel de Medellín em 76. O cartel de Medellín abriu as portas ao seu envio de cocaína para países como Bolívia, Peru e Equador, antes de ganhar a sorte grande nos Estados Unidos. Em seu auge, Pablo foi responsável por 80% da cocaína embarcada nos Estados Unidos, entregando quase 70 a 80 toneladas de cocaína todos os meses. Ele realmente conseguiu ganhar muito dinheiro, sem nenhuma dúvida. Mas todo esse dinheiro não conseguiu salvar ele quando ele caiu no chão, olhando para a arma apontada para seu corpo, no exato momento em que finalmente morreu. Então, respondendo à pergunta sobre o que aconteceu com a sua riqueza oculta após sua morte, a resposta é: ninguém conhece a história completa. Com certeza, sabemos algumas coisas sobre as quais falamos nesse vídeo, mas a verdade é que ninguém sabe o que aconteceu com todo o resto. Foi saqueado? Os cartéis rivais destruíram? Ou então estão escondidos? Realmente não sabemos. Mas enquanto isso, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Obrigado por assistir, e agora é hora de conferir esse outro vídeo mostrado na sua tela. Também é incrível. Então, eu espero ver você por lá.